Fala pessoal, beleza? Então, dando sequência ao nosso conteúdo, nessa aula eu vou estar analisando historicamente com vocês a formação, né, do regime nazista. Então, desde a sua formação, o momento em que ele ganha espaço na sociedade e algumas das suas características, ok? Então, iniciando aí a nossa aula, quando nos referimos ao regime nazista, estamos falando aí de um governo totalitário, ou seja, de um regime ditatorial, de uma ditadura proposta pela extrema-direita que se instala na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. O nazismo também é conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Por que eu gosto de definir aí o nome do partido? Porque atualmente no Brasil, alguns segmentos insistem em associar o nazismo ao comunismo como se fossem a mesma coisa, né? Como se fossem a mesma proposta, como se fossem o mesmo tipo de governo. Sendo que, na verdade, de socialista, o partido nazista ele só tem o nome, ok? De uma maneira muito estratégica, os seus idealizadores colocaram, né, esse termo para ganhar popularidade, para ganhar notoriedade naquela Alemanha do começo do século XX. Tá? Então, socialista só está no nome, porque de socialista o nazismo não tem absolutamente nada, como vocês vão perceber a partir do momento em que analisaremos aí as suas características, ok? Quando falamos de nazismo, estamos nos referindo aí ao governo de Adolf Hitler, né? Então é graças a esse cara que não só a história da Alemanha será mudada, mas a história do mundo inteiro, ok? Então é graças ao seu governo genocida, é graças ao seu governo autoritário que a história do mundo ela vai mudar, ok? Então, a partir dele, a história mundial ela nunca mais será a mesma. Mas em que momento o nazismo ele aparece? Então ele surge, como eu já disse, após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Essa derrota ela vai provocar no país uma profunda crise política, social e econômica. Né? E é graças a essa crise que as democracias morrem. Né? É graças às crises que as democracias elas chegam ao fim. Né? Então, quais crises eram essas? Como que essa crise ela afetou, né, a vida da população alemã naquela ocasião? Politicamente falando, a Alemanha ela vai adotar um sistema democrático representativo após a Primeira Guerra Mundial, pautada no liberalismo, pautado no capitalismo. Porém, essa democracia ela vai ficar muito distante, né, de solucionar os problemas que o povo alemão atravessava, enfrentava naquela ocasião. Então, ao longo do século XX, os alemães eles vão deixar de acreditar nesse sistema democrático. Então, já dando um spoiler, o nazismo ele vai chegar ao poder, né, por vias democráticas. Os alemães eles vão escolher o partido nazista, eles vão votar nos nazistas, ok? Economicamente falando, é graças ao Tratado de Versalhes que a Alemanha ela vai assistir a sua economia entrar em colapso. Então é o Tratado de Versalhes que confisca, né, parte das terras alemãs, que impõe aí duras sanções, né, obrigando a Alemanha a indenizar os países vencedores, né, impõe que a Alemanha reduza a sua esquadra naval, o seu exército, né? E é graças aí a esse momento em que a Alemanha ela se vê obrigada a pagar, né, uma indenização aos países que venceram a guerra, que a sua economia, como eu já disse, entra em frangalhos, fica, né, extremamente abalada e inclusive a moeda alemã ela sofre uma intensa desvalorização. Né? Então, com o dinheiro desvalorizado, com a inflação cada vez mais alta, a Alemanha ela vai assistir também um imenso desemprego em massa.
Então, 44% da sociedade alemã estará desempregada nesse momento, né? Então, notem, né, a partir dessas fotos, todo o desespero, né, do povo alemão. Então, nessa primeira foto, percebemos aí os cidadãos alemães pegando, né, partes aí de uma carcaça animal. Sim, eles mataram um cavalo e eles estão aí literalmente arrancando as partes para que eles tenham algo para comer. Na imagem ao lado, temos um veterano de guerra, né, um ex-combatente em condição de rua, né, extremamente abandonado pelo Estado, né, tendo que viver aí de caridade, né, das pessoas que passavam por essa parte, né, vivendo aí de esmola. E aqui ao lado, alguém varrendo, né, dinheiro. Né? Então notem que a economia, né, a moeda alemã, ela não vale absolutamente nada nessa época. Falando um pouquinho sobre a cronologia do Partido Nazista, em 1920 ele é criado e em 21 o Hitler aparece como a liderança do partido. Então Adolf Hitler vai coordenar os nazistas de 21 até o momento em que ele se suicida em 45, né, em 1945. Em 23, Hitler vai se inspirar no Mussolini e vai tentar dar um golpe de Estado. Nesse golpe, ele acaba sendo preso e na cadeia ele escreve a sua autobiografia intitulada como Minha Luta. E é nesse livro, por exemplo, que ele expõe boa parte das suas ideias. Né? Ele destila todo o ódio com relação aos estrangeiros, né? Ele exalta a figura do povo alemão, né? Ele se mostra completamente insatisfeito com os efeitos aí do Tratado de Versalhes. Ok? Então esse livro ele basicamente vai servir como um instrumento difusor, né, da ideologia nazista. Ok? Em 28 acontecem aí eleições para o parlamento alemão. Notem que em 1928 os nazistas eles obtêm apenas 4% dos votos. Eles não eram levados a sério por essa sociedade. Porém, em 29, acontece aí a maior crise do sistema capitalista, tema esse que a gente já analisou no bimestre passado, né? E essa crise ela vai fazer com que os alemães eles voltem à estaca zero. Então é nesse momento que a inflação volta a afetar, né, os alemães, o desemprego, a fome, a miséria. Tá? Então, é a partir de 29, a partir de 30, que os nazistas, a partir dos seus comícios, eles vão começar a propor soluções que o povo alemão gostaria que acontecesse. Né? Então, eles vão começar a propor umas mudanças radicais. Tanto é que nas eleições de 33, eles obtêm 43% dos votos. Então, notem a diferença com 28. Né? É nesse momento que Adolf Hitler ele alcança o poder, ele é eleito, né, a chanceler, né? E um ano depois, ele, de uma maneira antidemocrática, inconstitucional, ele ele consegue aí a fusão, né, de dois cargos, a de chanceler e o da presidência. Então nasce o Terceiro Reich. Hitler, nesse momento, ele se autoproclama Führer da Alemanha, né, líder do povo alemão. A Alemanha agora é governada pelos nazistas. A partir desse momento, quais foram as principais características, né, desse governo? Então a principal dela e a mais cobrada, né, em provas é o antissemitismo. Então os nazistas eles eram, né, contrários, eles eram literalmente aí os maiores perseguidores do povo judeu. Né? Então eles vão marginalizar os judeus, eles vão tirar os direitos civis, eles vão colocar aí os judeus à margem, vão tomar aí, né, tudo aquilo que eles tinham.
né? E vão perseguir, vão exterminar, né, o povo judeu. Eles eram antiliberais. Né? Então, os nazistas eles defendiam uma ditadura forte que interferia aí na economia, que interferia na vida da população, tá certo? Eles eram também antibolchevistas, eles eram anticomunistas. Não é à toa que quando Hitler chega ao poder, um dos primeiros atos, né, propostos por ele vai ser aí a perseguição de todos os partidos de oposição, inclusive o comunista. O Partido Comunista Alemão vai cair na ilegalidade. Né? Eles vão queimar em praças públicas, né, obras de Karl Marx, por exemplo, né, do Engels, né? Os nazistas eles eram também racistas e sobre isso eu não preciso nem falar muita coisa. Né? Eles exaltavam o povo germânico, colocavam-o no pedestal como povo modelo, como povo superior a todo o resto. Né? E aí a gente já cai aqui na eugenia. Né? Eles defendem aí a purificação da raça. Ariano só deve casar com ariano, tá certo? Eles exaltavam a guerra, né? Então o Hitler chega no poder e ele já fala em vingança, ele já fala em Segunda Guerra. Tá? Eles eram nacionalistas ao extremo, né? Então aquele lance de exaltar a cultura alemã, a língua, né? O próprio partido, tá certo? Eles desejavam aí uma expansão territorial, né? Aquilo que o Hitler vai chamar de espaço vital, motivo pelo qual acontece, né, a Segunda Guerra Mundial, né, quando eles invadem a Polônia. E os nazistas também tinham um certo desprezo pelas artes. Né? Então toda ditadura vai perseguir aí artistas, intelectuais, né? Tudo aquilo que vai contra aquilo que eles aquilo que eles pensavam, aquilo que eles defendiam, tá certo? Então, muitos artistas serão perseguidos, né? Para os nazistas, a arte ela só vale a pena se ela exalta Hitler, se ela exalta o nazismo, se ela exalta a Alemanha. Então, era basicamente sobre isso que eu gostaria de estar falando com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Uh, Caso tenham aí alguma dúvida, me procurem, né? E até o próximo tema. Eu vou ficando por aqui. Continuem se cuidando e tchau.